Sabe quando você deixa as coisas para amanhã? Você tem algo importante para fazer, algo que realmente é importante, e você acaba inventando histórias, distrações, arrumando outras coisas para fazer e acaba deixando aquilo que deveria ser feito para amanhã, para um outro momento, para depois. E você acaba não fazendo isso e carregando um peso de culpa, carregando a frustração de não ter realizado aquilo que você tinha que realizar. Isso chama-se procrastinação. E muitas vezes esse comportamento ele inicia porque nós nos distraímos e desviamos nossa atenção procurando outras tarefas mais prazerosas, mais fáceis para fugir da nossa responsabilidade de fazer aquela atividade naquele momento. Isso é a procrastinação. Meu nome é Adriano Seide, seja bem-vindo e eu vou dar neste vídeo algumas dicas para que você possa vencer a procrastinação e alcançar os resultados que você deseja. Mas eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para você. A má notícia é que você nunca vai conseguir eliminar de uma vez por todas a procrastinação da sua vida. Mas a boa notícia é que você pode administrá-la e pode vencer essa batalha seguindo alguns passos, seguindo algumas dicas e algumas delas eu vou dar para você neste vídeo. Por que não é possível vencer a procrastinação? Porque a procrastinação, segundo alguns estudos científicos, pesquisas científicas, revelam que ela tem origem, tem causa no nosso DNA, é genético. E isso vem da nossa evolução humana, porque nossos ancestrais, eles não tinham que se preocupar com o futuro, eles não tinham que se preocupar com as consequências do futuro. A única preocupação que tinham era com o presente, com a sua sobrevivência, com a sua alimentação e com a sua proteção. E todo o foco deles estava no presente. E é por isso que, na medida em que o ser humano foi evoluindo, essa característica ficou impregnado dentro da nossa condição genética, dentro da nossa condição humana, por uma questão de evolução. Mas a boa notícia é que nós podemos administrá-la. A procrastinação, por incrível que pareça, ela não é consciente, ela é inconsciente. É um impulso emocional que nos leva a procrastinar. Tanto é verdade que a procrastinação está ligada a um conflito interno dentro de nós, porque nós temos a consciência racionalmente, nós temos a consciência de que aquela atividade que temos que fazer e estamos postergando, ela é importante. No entanto, nós optamos por um fator emocional de deixá-la para depois. Existe esse conflito e esse conflito é um impulso emocional que muitas vezes acaba vencendo e pode prejudicar você. Esse comportamento de procrastinar pode muitas vezes trazer sérias consequências na sua vida, na sua carreira ou talvez na sua vida pessoal também, deixando projetos importantes em segundo plano, mas que você sabe que são importantes e em algum momento deve ser realizado. E não cumprir com aquilo que você tem que fazer pode trazer consequências emocionais, porque vem o peso da culpa, vem a responsabilidade que não foi cumprida, vem o estresse, vem a falta de energia, desmotivação e pode até criar um aspecto de ansiedade, até mesmo depressão por você não estar fazendo aquilo. Portanto, esse tema de procrastinar, a procrastinação, é um tema importante para que você preste atenção e tome consciência. Agora, é importante você saber que a procrastinação está muito mais ligada à administração dos próprios sentimentos do que propriamente na administração do tempo. Você precisa trabalhar os aspectos de controle emocional para que você consiga romper essa barreira de desviar a sua atenção e se distrair com outras atividades mais simples e mais fáceis. E por qual motivo nós optamos por essas atividades mais simples e mais fáceis? Porque elas são talvez mais prazerosas ou talvez menos dolorosas. E entre o prazer e a dor, nós vamos sempre, de forma inconsciente, optar pelo prazer. De maneira que, se você tomar consciência do que acontece, você pode romper essa barreira e passar a ser mais produtivo e poderá vencer
essa tal de procrastinação. Vamos lá, eu vou dar algumas dicas para você conseguir vencer essa procrastinação. A primeira dica que eu dou é mentalize. Mas Adriano, mentalizar o quê? Mentalizar algumas coisas que são importantes. Primeiro você deve mentalizar o que você quer, o que precisa ser feito. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós superdimensionamos o problema. Nós superdimensionamos a complexidade daquela atividade. Nós superdimensionamos a dor, a energia que nós vamos gastar naquela atividade. Portanto, mentalize o que você quer, mentalize aquilo que você tem que fazer e mentalize com uma certa racionalidade, com uma pitada de realismo, porque muitas vezes essa nossa ideia de procrastinar vem da nossa ideia ou da nossa visão superdimensionada da realidade. Muitas vezes a atividade que você está fugindo, ela é menor do que você imagina que é. Muitas vezes ela é muito menos complexa da complexidade que você imagina que tem. Portanto, mentalize a atividade que você tem que fazer. Mentalize, visualize aquilo que você tem que realizar. Mentalize também qual é a sensação que você terá, o sentimento que você vai ter se você deixar de fazer aquilo que você deve fazer. Qual é a sensação que você vai ter de postergar aquela atividade? Tem uma pesquisa que foca nessa questão desta visão do eu futuro, mas eu não quero entrar nesse detalhe. O importante é a dica prática para você entender o que eu estou falando. Se você dimensionar a atividade que você tem que fazer, visualizando, mentalizando aquilo que você quer. Se você mentalizar aquilo ou visualizar aquele sentimento, como você vai ficar se você deixar aquela atividade para depois? Ou se você mentalizar o que acontecerá com você se você não fizer aquela atividade? Se você mentalizar quais as consequências, quais os prejuízos que você vai ter ao não fazer aquela atividade, seja lá no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, mentalize quais as consequências, o que você vai sentir se não fizer aquilo. E da mesma forma você vai fazer uma mentalização, mentalizar e visualizar essa atividade de uma forma positiva, sendo o mais realista possível e imaginando também qual vai ser a sua satisfação, o sentimento que você terá ao realizar essa atividade. E mentalizar os benefícios que essa atividade trará para você quando ela estiver concluída. Ainda nessa dica de mentalização, você deve mentalizar algo importante que eu já disse em outros vídeos, mas é importante neste tópico também, nesse assunto também, por isso eu vou repetir. Quando você vai mentalizar, se a tarefa ou a atividade for muito grande, visualize por passos. Qual é o próximo passo? Qual é o primeiro passo? Se você já estiver no meio da atividade, qual é o próximo passo? E esses passos, esse passo a passo, ele deve ser dimensionado de maneira também que você possa executar em pequenas frações, em pequenas partes, porque é mais fácil você se dedicar ou enfrentar aquela atividade, que é uma atividade relativamente pequena, do que enfrentar a complexidade de um trabalho mais complexo e maior. Visualize então qual é o próximo passo, qual é o primeiro passo. Visualize esse passo de tarefa que você fragmentou em pedaços pequenos. Visualize você executando essa tarefa, mentalize quando você vai executar, como você vai executar. É como se você estivesse executando essa tarefa, mas você está executando mentalmente. E o que está acontecendo no âmbito aí neurológico ou mental? Você está se preparando,
preparando a sua mente, preparando o seu inconsciente para a execução dessa tarefa. E quando chegar no momento correto de você executar isso, você vai estar conscientemente preparado para executar essa tarefa. Portanto, a primeira dica é: mentalize, visualize esses elementos que eu indiquei aqui neste vídeo. Se você quiser, volta, assiste de novo, mas mentalize tudo isto que eu disse para você nesta dica. Próxima dica: mova-se, coloque-se em movimento. Na medida em que você se coloca em movimento, a motivação te acompanha. À medida que você se coloca em movimento, você já está a caminho do seu objetivo. Portanto, não fique pensando, refletindo o que eu vou fazer. E isso você já fez, já pensou, já refletiu, já mentalizou. Portanto, chegou na hora de executar, chegou na hora que é para fazer conforme você planejou, faça, mova-se, dê o primeiro passo, comece. Uma dica para você é aproveitar o impulso. Aproveite o impulso, o estado de impulso que você tiver. É mais ou menos fazer as coisas sem pensar. Não fique pensando. Simplesmente comece. Comece fazendo. Aproveite esse impulso inicial. Essa força inicial vai te conduzir. Depois que você começar, as coisas vão acontecendo. O trem vai entrando no trilho. As coisas vão ficando mais fáceis. E aí você pode ganhar motivação na medida em que você estiver fazendo. É como, por exemplo, você colocar o seu despertador para 6 horas da manhã e a sua primeira atividade é ir à academia e praticar o seu exercício físico. Se você ficar pensando muito, você vai acabar deixando para depois. Mas se você simplesmente acordar, vestir a sua roupa de ginástica, colocar o seu tênis e sair, as coisas já começaram a caminhar. Se você não abrir a porta e não sair de casa, você tem ainda a oportunidade de não ir. Mas na medida que você abrir a porta e sair de casa, as coisas já começaram a acontecer. A chance de você desistir é infinitamente menor. Portanto, mova-se, aproveite o impulso. Eu sempre coloco aqui a técnica dos 10 segundos. Sabe qual é a técnica dos 10 segundos? Você tem 10 segundos para fazer o que você tem que fazer. 10 segundos. Então não fique pensando muito. Tem que fazer 10 segundos para começar. Uma outra forma de você vencer a tentação de se distrair com outra coisa é dizer para você mesmo, neste momento: não, não, Adriano, não, isso não. Quando você pensar em desistir, você fala assim: não, Adriano, desistir não, vai lá e faça. Toda vez que você der esse comando para você, é um comando que você está dando para o seu inconsciente que você deve fazer aquilo que é certo, aquilo que você deve fazer. Então, pensei em desistir? Não, Adriano, continua, vai lá e faça o que você tem que fazer. Fica aí essa segunda dica para você começar o movimento de fazer o que deve ser feito. Próxima dica: crie uma blindagem contra as distrações. Sabe o que é muito comum? Nós nos distrairmos de algo importante porque estamos abertos, suscetíveis a determinadas distrações, suscetíveis a interrupções. Portanto, crie um ambiente, crie um momento que você possa fazer aquilo que é importante, aquilo que você tem que se concentrar. Crie um ambiente propício para isso, bloqueando o efeito das distrações. Mas como eu vou fazer isso, Adriano? Ora, se é o seu celular que te distrai, crie uma blindagem. Deixe o seu celular, por exemplo, num outro cômodo da casa. Coloque o seu celular dentro da gaveta. Desligue as notificações de aplicativos ou informe o seu colega de trabalho que você não quer ser interrompido naquele momento até determinado horário. Ou seja, crie mecanismo de bloqueio dessas distrações. Evite que a sua mente tenha acesso a outros elementos.
Se você tem muitas coisas para fazer, por exemplo, organize a sua mesa de maneira que somente aquele assunto vai estar sobre a mesa, de maneira que você não tenha como ver outra coisa sobre a sua mesa. Se você está concentrado em uma coisa, fique concentrado naquilo. Outra forma de você se blindar é se blindar também de emoções que possam, ou de sentimentos que possam distrair você. Porque a distração pode ser externa, mas a distração também pode ser interna. E você tem que se preparar para fazer uma blindagem interna, evitando alguns tipos de sentimentos. Sentimentos, por exemplo, talvez de ansiedade, de preocupação, sentimentos até de cansaço ou desmotivação. Então preste atenção ao que eu vou falar para você. Prepare-se emocionalmente. Adriano, mas como eu vou fazer isso? Concentre-se. Há estudos também demonstrando, pesquisas científicas demonstrando os efeitos, por exemplo, da respiração, os efeitos da meditação, os efeitos benéficos da respiração e da meditação. Portanto, se você sentar, por exemplo, para ler um livro, se você se colocou o objetivo de ler o livro, então, antes de começar, pare, feche os olhos, respire, faça lá 5, 6 ou 10 respirações profundas para que você entre num estado de concentração para iniciar mais concentrado a sua leitura. Ou se você vai fazer ou escrever um capítulo, por exemplo, do seu TCC, por exemplo, então concentre-se, respire, medite 2 ou 3 minutinhos antes de começar, para que você possa se blindar de emoções que possam te atrapalhar ali, blindar internamente. Da mesma forma, quando você estiver fazendo algo importante, você tem que, eu disse, preparar um ambiente adequado, mas você tem que preparar também a sua fisiologia. Se é algo importante, então sente-se para ler, sente-se para trabalhar, sente-se para executar. Faça o que tem que ser feito. Se você quiser, por exemplo, ler deitado, a sua fisiologia não vai estar muito adequada para algo muito importante. Faça então da sua fisiologia, do seu comportamento, um aliado nesse processo de execução e de execução de tarefas e de vencer a procrastinação. Próxima dica: renove-se. Renove-se. Nós, seres humanos, não somos uma máquina. Nós não temos a capacidade de trabalhar 24 horas por dia, dia e noite. Chega um momento em que nossa bateria vai acabando a energia. É óbvio que isso acontece. Então, renove-se. Um passo importante para você ser produtivo, para você render, para você se concentrar, estar motivado e ter disposição para executar uma tarefa importante é estar descansado. Se chega um momento de execução, depois de algumas horas de execução de uma tarefa, se você estiver cansado, simplesmente descanse. Crie momentos de descansos depois de alguns blocos de atividade. Depois de 1 hora de atividade, permita-se descansar 5 minutos ou 10 minutos, tomar o seu cafezinho, depois volte. Permita-se descansar e se presentear com alguns momentos de intervalo, de descontração e de descanso, para você renovar a sua energia. Cuide deste momento de descanso, porque ele é tão importante quanto você estar trabalhando. Ninguém é uma máquina, ninguém consegue fazer as coisas 24 horas por dia. Da mesma maneira que você tem que se dedicar com afinco, com concentração, para executar a tarefa que você tem que executar, quando você tiver um momento para o seu descanso, para a sua renovação de energia, dedique-se 100% a essa renovação de energia. Aproveite, dê-se esse presente de se renovar de tempos em tempos, de descansar para que você possa estar mais produtivo, mais disposto e com mais energia.
A próxima dica é: seja tolerante com você. E por que estou dizendo isso? Porque eu já disse que nós temos a condição humana e genética tendentes à procrastinação. E é muito provável que uma vez ou outra você procrastine. É muito provável que uma vez ou outra você deixe para depois aquilo que você tem que fazer. Portanto, se isso acontecer, se você falhar, seja tolerante com você. Não fique preso no passado, não fique preso no ontem. O ontem não tem impacto sobre o hoje. Tolere a sua falha de ontem, mas recomece hoje. Se você faltou na academia ontem, pronto, passou, não fique se culpando, mas vá hoje. Se você tinha algo importante para fazer ontem e não fez, então deixa o passado lá atrás e comece a fazer agora. Seja tolerante com você e você não precisa carregar uma culpa gigantesca nas suas costas. Isso vai te aliviar muito e deixar você mais tranquilo e mais propenso a seguir em frente e realizar aquilo que você deve realizar. Por fim, ficamos aqui com essas dicas, mas eu tenho algo importante para te propor. Eu lanço um desafio a você. Eu lanço o desafio para que você pare agora, pense qual é aquela atividade importante que você está procrastinando. O que existe aí dentro dos seus projetos, dentro da sua carreira, do seu trabalho, ou mesmo lá no ambiente familiar, na vida pessoal, o que é importante, muito importante, que você está procrastinando. E eu desafio a você, num prazo de um dia, criar o primeiro passo, seguir as dicas que eu dei aqui, pensar no próximo passo, fragmentar a atividade, mentalizar isso e mover-se em direção daquilo que você tem que fazer. Qual é esse passo que você tem que dar? Eu desafio você a dar um passo para vencer a sua procrastinação. E deixa aqui no comentário, volte amanhã neste vídeo, volte amanhã aqui e comente se você colocou em prática isso e como você venceu a procrastinação e deu esse primeiro passo para realizar as coisas que você tem que realizar. Concluindo, falamos aqui de 5 dicas que vão ajudar você a vencer a procrastinação. Não posso deixar de falar, inscreva-se aqui no canal, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, lembre-se de fazer o seu desafio e deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.